O sol do sertão brasileiro queimava forte no asfalto rachado de uma estrada secundária do interior da Bahia, quando Gabriela, uma mulher negra de olhar firme e postura decidida, encostou seu caminhão envelhecido ao lado de um importado branco estacionado no acostamento. O calor fazia as miragens dançarem ao longe, e o carro de luxo parado ali parecia totalmente fora de lugar naquela paisagem. Dentro dele, Rodrigo, executivo elegante e habituado a resolver tudo no mundo dos negócios, suava não só pelo calor, mas pela angústia. Ele estava atrasado para uma reunião essencial que poderia salvar ou afundar de vez o futuro da holding Almeida em Filhos. Rodrigo quase não olhou para Gabriela quando ela se aproximou, ansioso e mais preocupado com o próprio relógio caro. Ainda assim, ela nem se abateu diante da impaciência nem do terno alinhado do homem. Cumprimentou com gentileza e, em poucos minutos, já estava debruçada sobre o motor, mãos experientes, mexendo com destreza. Logo, apontou o defeito para Rodrigo e sugeriu uma solução improvisada. Enquanto isso, ele começava a perceber, meio sem querer, que competência e generosidade não dependem de aparência, sobrenome ou conta bancária. O momento, que tinha tudo para ser só mais um incômodo, parecia aos poucos mudar a rota daquele dia. Enquanto Gabriela se concentrava no motor do carro, suas mãos moviam-se rápidas e precisas, como quem já tinha visto aquele defeito 1000 vezes. Rodrigo a observava de lado, ainda com um certo ar desconfiado, sem entender como alguém de um povoado esquecido entre Feira de Santana e Serrinha podia dominar assim os detalhes de uma máquina tão cara. Ele se perguntava se ela realmente sabia o que estava fazendo ou se aquilo era só ousadia. Gabriela, ao notar o olhar atravessado de Rodrigo, não perdeu tempo. Com um sorriso breve e direto, contou que era a mecânica responsável pela única oficina da região, a oficina do Gabi, famosa na beira da BR-324, a uns 3 quilômetros dali. Disse, sem querer parecer arrogante, que já tinha salvado desde caminhonetes velhas até esportivos importados muito mais difíceis que aquele ali. O relógio de Rodrigo continuava avançando, o ponteiro girando cada vez mais rápido para quem tinha pressa. Mas apesar disso, a tensão inicial parecia dar lugar a uma certa curiosidade. Ele ficou ainda mais surpreso quando Gabriela soltou, quase sem perceber: "Você é Rodrigo Almeida, né? Vi seu rosto outro dia no jornal, falando sobre um projeto novo na prefeitura." Rodrigo ficou em silêncio por um momento, pouco acostumado a ser reconhecido assim, tão longe dos escritórios e dos holofotes de Salvador. E, de alguma maneira, aquele jeito simples e seguro com que Gabriela tratava sua presença o deixou desconfortável. Quase como se, ali, ambos estivessem em pé de igualdade, mesmo vindos de mundos tão diferentes. Gabriela terminou o concerto, improvisado, limpando as mãos num pano velho que tirou do bolso. Rodrigo, ainda impactado com tudo que tinha acontecido, retirou a carteira e ofereceu várias notas de R$ 50, agradecendo pelo serviço rápido. No momento em que Gabriela estendeu a mão para receber o pagamento, a luz do fim de tarde bateu no seu anel. Era uma peça antiga, de prata, com uma pequena safira azul cravada no centro. O brilho discreto daquela joia chamou a atenção de Rodrigo imediatamente, como se algo dentro dele despertasse de uma vez só. Por um instante, ele esqueceu da pressa, do calor e do compromisso importante. Ficou parado, encarando o anel. A imagem do objeto trouxe à tona lembranças que ele guardava há muitos anos. Um quintal em Salvador, 2 crianças rindo debaixo de um pé de mangueira e uma promessa sussurrada ao pé da árvore. Lembrou-se de uma despedida inesperada e de quanto procurou por uma resposta que nunca chegou.
Sem conseguir disfarçar a emoção, a voz de Rodrigo saiu embargada quando ele perguntou, meio sem jeito, de onde vinha aquele anel. Gabriela olhou, nos olhos dele, surpresa, percebendo que aquele objeto não era valioso apenas para ela. E assim, sem que quisessem, um pedaço do passado dos dois se encontrava ali, no meio da estrada baiana. Gabriela notou o modo intenso como Rodrigo encarava o anel e, quase sem pensar, fechou a mão protegendo a joia. Ela respondeu de maneira simples, dizendo que aquele anel era uma lembrança de sua mãe, passado de geração em geração, e que tinha grande valor sentimental para ela. Seu tom mudou sutilmente, ficando um pouco mais sério, e Gabriela logo tratou de encerrar o assunto. Apontou para a direção da oficina, explicou por onde deveria seguir e recomendou que, se o carro voltasse a dar problema no caminho até Salvador, era só procurar por ela lá na oficina do Gabi, bem na entrada do povoado de Pedra Vermelha. Rodrigo percebeu o recuo e entendeu que havia tocado num ponto sensível. Ainda assim, o peso da coincidência continuava rondando sua cabeça. Ele agradeceu de novo, tentou esboçar um sorriso, mas o pensamento não desviava do brilho da safira e das lembranças confusas que aquela imagem tinha despertado. Quando entrou no carro e ajeitou o volante, ficou parado alguns segundos antes de ligar o motor. O compromisso em Salvador exigia pressa dele, mas a sensação era de que estava deixando para trás mais do que só aquela estrada poeirenta da Bahia. Enquanto seguia a viagem, Rodrigo não conseguia ignorar a impressão de que naquele encontro inesperado havia algo maior a ser descoberto, algo que parecia misturar destino e passado. Na oficina do Gabi, no pequeno povoado de Pedra Vermelha, Gabriela chegou ainda sentindo o peso do que tinha acontecido na estrada. Para extravasar a cabeça, foi direto mexer num motor V8 que não tinha pressa para ficar pronto, desmontando peça por peça com mais força do que o habitual. Seu tio Zé Carlos, homem silencioso, mas sempre atento, assistia de longe enquanto limpava suas ferramentas. Ele reparou rápido como a sobrinha estava diferente, cada gesto mais apressado, o olhar longínquo como se tentasse fugir de pensamentos difíceis. Depois de algum tempo, não aguentando mais ver Gabriela remoendo aquilo sozinha, Zé se aproximou e perguntou com jeitinho o que tinha deixado ela tão abalada. Gabriela largou a chave de fenda, respirou fundo e confessou que o homem que socorrera era ninguém menos que Rodrigo Almeida, o amigo de infância que, 20 anos atrás, prometeu voltar para buscá-la de Salvador, mas sumiu sem dar explicação. Contou que diante dele sentiu o coração disparar, mas também uma ponta de raiva por ser tratada como uma estranha. Rodrigo, tão envolvido por outros mundos, nem percebeu quem era ela. Só notou o anel no dedo, como se fosse só uma coincidência qualquer, e não uma história cheia de ausências e promessas guardadas. Naquela noite, o som dos grilos lá fora mal conseguia abafar os pensamentos de Gabriela. Deitada de lado, ela levantou e foi até a pequena caixa de madeira que guardava em cima do guarda-roupa. Abriu com cuidado, como se aquilo pudesse acordar fantasmas antigos. Dentro estavam fotos amareladas, uma carta que nunca teve coragem de responder e alguns recortes de jornal mostrando Rodrigo em eventos luxuosos na capital. Nos recortes, falava-se muito do sucesso dele na Almeida em Filhos e também de seu noivado com Marina, moça conhecida em Salvador porque era filha dos donos de uma grande fábrica de roupas. Gabriela folheou tudo devagar, sentindo cada pedaço de papel pesar como uma lembrança boa e ruim ao mesmo tempo. Baixinho, comentou para si mesma que, com certeza, no outro dia Rodrigo já nem se recordaria do anel azul ou dela. Preso novamente naquela vida de compromissos importantes e festas caras.
Mas, a quase 300 quilômetros dali, Rodrigo rolava na cama do hotel sem conseguir dormir. O anel da mecânica aparecia na sua cabeça a todo instante, misturado a memórias meio embaralhadas e uma vontade estranha de entender melhor a história por trás daquele encontro. No fim das contas, levantou antes do sol nascer, trocou o terno por uma camisa simples e, sem mandar aviso, pegou o carro para refazer o caminho até Pedra Vermelha, sem luxo, sem seguranças, carregando só o desejo de rever Gabriela e esclarecer as dúvidas que não paravam de crescer. Assim que Rodrigo parou o carro em frente à oficina do Gabi, ainda cedo, o ambiente já dava sinais daquele calor baiano que não perdoa. Gabriela, com um lenço prendendo o cabelo e um macacão manchado de graxa, olhou rápido, reconheceu o visitante e fechou um pouco a expressão. Não fez questão de ser simpática, apenas perguntou se o carro tinha dado novo problema. Rodrigo, sentindo o peso do clima, disse que não veio pedir nenhum reparo. Tirou devagar do bolso um broche de madeira, esculpido em formato de sabiá, e estendeu na direção dela. Era aquele mesmo broche que Gabriela tinha dado a ele 20 anos antes, no último dia antes de Rodrigo partir para Salvador. Por um instante, o tempo pareceu andar para trás. O silêncio tomou conta do galpão e ambos ficaram olhando para aquele objeto simples, mas carregado de significado. Gabriela foi a primeira a quebrar o silêncio, soltando as palavras como se não conseguisse segurá-las. Você disse que voltava, Rodrigo. Disse que nunca ia me esquecer. O tom misturava raiva, mágoa e uma pontinha de esperança mal resolvida. Rodrigo, visivelmente emocionado, explicou que tentou voltar, que nunca deixou de pensar nela, mas que seu pai, o senhor Geraldo Almeida, fez de tudo para separar os dois. Proibiu qualquer contato e mandou ele estudar fora contra a vontade. Essa revelação pegou Gabriela de surpresa, deixando claro que, mesmo distantes, a vida deles continuava marcada por promessas e escolhas feitas por outros. O barulho da porta de metal arrastando chamou a atenção de Gabriela e Rodrigo. Seu tio, Zé Carlos, entrou na oficina, enxugando as mãos num pano e parando ao lado da sobrinha em posição de guarda. O olhar dele sobre Rodrigo não era hostil, mas deixava claro que estava ali para proteger Gabriela se fosse preciso. Rodrigo percebeu a tensão, respirou fundo e pediu licença para explicar tudo. Disse para Zé Carlos e para Gabriela que sabia dos erros, do passado, que a maior dívida dele não era material, mas moral, por não ter cumprido o que prometeu, nem ao menos ter dado notícias. Gabriela, já com a voz mais firme, soltou a pergunta que martelava nela havia anos. Por que você voltou? Só agora, Rodrigo. Por que reaparecer depois de tanto tempo com a vida pronta em outro lugar? Rodrigo encarou os dois, puxou o ar e abriu o coração. Admitiu que estava praticamente de casamento marcado, não por vontade própria, mas por pressão do pai e por causa das expectativas da família, que esperava que ele comandasse as empresas dos Almeida e mantivesse as alianças com a família de Marina. Mas tudo aquilo nunca fez sentido de verdade para ele. Revelou que aquele reencontro com ela, e principalmente a lembrança do anel azul, tinham sacudido tudo por dentro, despertando sentimentos que ele achava que tinham sido enterrados com o tempo, mas que nunca deixaram de existir. Enquanto Rodrigo tentava explicar seu lado, lutando com memórias e sentimentos que voltavam à tona ali na oficina, havia algo importante que ele preferiu guardar para si naquele momento. Na noite anterior, depois de tatear tantos recortes de jornal e pedaços do passado, Rodrigo não só perdeu o sono, abriu o notebook, entrou em sites de registros públicos e vasculhou arquivos antigos ligados à família de Gabriela. Acabou encontrando informações estranhas sobre a antiga fazenda dos Figueira, onde Gabriela morou até a infância.
e percebeu que havia documentações sumidas, papéis com carimbo da Associação Rural da Bahia. E quanto mais ele descobria, mais desconfiava que aquela história de herança não tinha terminado limpo. O que Rodrigo nem imaginava era que Gabriela também guardava um segredo que ia muito além de mágoas antigas. Escondido dentro de um envelope, lá naquele quartinho simples do povoado, estavam papéis antigos, folhas já amareladas pelo tempo, com a assinatura de Geraldo Almeida, pai de Rodrigo. Ali havia provas de que a transferência das terras dos Figueira, feitas décadas antes, foi cheia de irregularidades e forçada, e por conta disso surgiu todo o império dos Almeida, o mesmo que agora o próprio Rodrigo relutava em assumir. Gabriela nunca mostrou esses documentos para ninguém, principalmente porque mexer nisso poderia trazer dor, mas também por medo do poder da família Almeida na Bahia. Mesmo assim, depois daquele reencontro inesperado, ela se perguntava até quando conseguiria guardar esse segredo só para si. 3 dias se estenderam entre telefonemas ignorados, pensamentos acelerados e noites mal dormidas. Rodrigo, inquieto depois da conversa na oficina, praticamente se esqueceu do mundo de festas e negócios em Salvador e afundou a cabeça em livros e registros antigos da família. Gastou horas revirando prateleiras empoeiradas no escritório dos Almeida e navegando em bancos de dados dos cartórios da Bahia. A cada papel encontrado, a sensação de que havia muito mais por trás da história do complexo empresarial só crescia. Até que, por acaso, numa gaveta esquecida, deu de cara com uma pasta grossa, lacrada e carimbada, com o nome de um antigo projeto da família. Projeto Pedra Vermelha, que era justamente o nome do povoado onde Gabriela nasceu e ainda vivia. Com as mãos trêmulas, Rodrigo rompeu o lacre e começou a analisar o conteúdo. Ali estavam contratos detalhados de compra e venda, anotações sobre negociações feitas às pressas, além de várias petições em nome de Geraldo Almeida. O que deixou Rodrigo completamente sem chão foi um documento isolado, quase perdido no meio da papelada. Uma certidão de óbito da mãe de Gabriela, mas claramente falsa, cheia de inconsistências e assinada pouco antes da transferência das terras para o nome da família Almeida. Perceber que a dor de Gabriela tinha sido construída por uma mentira daquele tamanho fez tudo o que Rodrigo acreditava até então desmoronar de vez. Enquanto Rodrigo se concentrava nos papéis do passado, do outro lado do povoado, Gabriela tomava coragem no pequeno quarto que usava como escritório dentro da oficina. Sentou na cadeira antiga, abriu a gaveta onde mantinha escondido o envelope misterioso e, por fim, decidiu que não dava mais para viver com aquele peso. Chamou Zé Carlos na sala dos fundos e, com voz firme, mostrou um a um os documentos. Todas, aquelas folhas manchadas de tempo e cheias de histórias que comprovavam a fraude na venda das terras da família. Zé Carlos ficou inquieto, passando a mão pela barba enquanto lia, e deixou claro o risco de confrontar os Almeida, gente que mandava e desmandava pela região havia muitos anos. Ainda assim, Gabriela deixou claro que era impossível seguir em frente ignorando aquela injustiça. Para ela, não era mais uma questão de medo, mas de fazer o certo depois de tantas perdas. O anel azul, herança de uma mulher forte, começou a ganhar outro sentido no dedo de Gabriela. Não era apenas uma lembrança, mas agora significava luta, resistência. Ela entendia que mesmo que já tivessem levado quase tudo dela, precisava continuar. Aquela verdade não pertencia só a ela, mas a todos que tinham sido esquecidos ou prejudicados pelo poder dos Almeida. Por isso, respirou fundo e decidiu que no dia seguinte iria até Salvador e falaria tudo olho no olho com Geraldo, disposta a enfrentar as consequências da escolha que vinha adiando por tanto tempo. Mais tarde,
quando o calor deu uma trégua e a praça antiga de Lençóis ficou quase deserta, Rodrigo recebeu uma mensagem inesperada de Gabriela. Ela pediu para encontrá-lo ali, entre as sombras da gameleira antiga, bem no centro da cidade. O lugar tinha aquele ar de lembrança antiga, quase como se o tempo tivesse parado ali, as mesmas pedras do chão, o cheiro de terra molhada vindo do jardim e uma quietude que só quem cresceu no interior conhece. Rodrigo chegou primeiro e ficou esperando, observando o desenho das luzes nos galhos. Seu peito estava apertado, mas não sabia exatamente se era medo, culpa ou só ansiedade pelo que estava por vir. Quando Gabriela apareceu, com uma pasta apertada nos braços, os dois já sabiam que aquela conversa ia mudar tudo. Ela olhou para Rodrigo com tristeza e disse, sem rodeios, que passou boa parte da vida achando que a mãe a tinha deixado de propósito. E aquilo deixou marcas profundas. Só muitos anos depois é que descobriu que a história era outra, que a mãe dela nunca quis ir embora, que tudo tinha sido armado para arrancar as terras dos Figueira. Rodrigo ouviu em silêncio, e quando a coragem apareceu, tirou do envelope os papéis que achou na casa do pai, mostrando para Gabriela as provas da fraude e da tal certidão falsa. Ali, sob aquela árvore, foi como se um véu caísse. Os dois finalmente entenderam que eram parte de algo muito maior, vítimas de uma trama antiga, e sabiam que precisavam decidir juntos o que fazer dali para frente. O clima na praça ficou pesado. Enquanto o vento balançava as folhas da gameleira, Gabriela abriu a carteira e pegou uma fotografia que parecia ter já vivido milhares de histórias. Na foto, sua mãe, ainda jovem, sorria, usando o mesmo anel azul que agora estava em seu dedo, com o vale de vegetação ao fundo, o mesmo lugar que hoje era só cimento, vidro e placas com o nome dos Almeida iluminando tudo. Ela passou a foto para Rodrigo, que ficou alguns segundos em silêncio, sentindo o peso de tudo aquilo. Gabriela não perdeu mais tempo em decisões. Disse ali, na frente dele, que no dia seguinte iria à inauguração do novo centro empresarial dos Almeida e com imprensa, investidores e até políticos da capital presentes, revelaria toda a verdade sobre a fraude e as terras roubadas. Rodrigo sentiu-se balançar como se o chão tivesse sumido dos pés. Ao pensar nos jornalistas e empresários apertando as mãos do pai e da noiva que nunca quis, bateu um medo forte, mas entendeu que não havia outra saída. A mentira sustentava aquele império grande demais para continuar escondida. Eles sabiam que, depois daquele dia, nada seria igual. Por um instante, olhando de novo para a foto, Rodrigo imaginou que talvez justiça, mesmo que tardia, era o que restava fazer. De mãos dadas, os dois ficaram ali, sabendo que estavam prontos para enfrentar tudo juntos. Ainda ali, na praça silenciosa, Gabriela se aproximou mais de Rodrigo e, com um olhar determinado, contou o que vinha remoendo há muito tempo. Disse que, apesar de tudo, nunca acreditou de verdade que a mãe estivesse morta. Anos atrás, ela recebeu uma carta sem remetente, mas reconheceu de longe a caligrafia materna. Letras arredondadas, sempre inclinadas para a direita, exatamente como nas receitas de bolo que a mãe costumava anotar. No papel, poucas palavras, mas deixava claro que havia sido enviada de uma clínica chamada São Benedito, num município distante dali. Aquela carta alimentou por anos uma esperança teimosa dentro dela. Rodrigo ouviu tudo com atenção, sentindo uma mistura de alívio e tensão. Não hesitou. Sugeriu que fossem atrás daquela pista imediatamente, antes que viesse o evento e as coisas se complicassem ainda mais. Durante o trajeto, no carro simples de Zé Carlos emprestado, Rodrigo explicou parte de seu plano. Usaria seu passe de acesso ao sistema do novo centro empresarial e garantiria um espaço no palco para que Gabriela tivesse voz e pudesse, enfim, encarar Geraldo no momento certo,
diante de todos. Mas o que ele guardou só para si foi o dado mais recente, recém-descoberto entre os arquivos da família. Rodrigo já sabia, por informações confidenciais, que a mãe de Gabriela estava viva e sendo mantida sob vigilância numa chácara afastada dos Almeida, servindo como peça de chantagem para garantir o silêncio da filha durante todos aqueles anos. O peso desse segredo apertava no peito, mas ele sabia que, antes de tudo, precisariam encontrar a mãe de Gabriela e recomeçar unidos, libertos do passado. O dia seguinte amanheceu abafado, com o céu limpo e um clima de ansiedade no ar. A inauguração do novo centro dos Almeida, na Avenida Vasco Neto, era o assunto da cidade inteira. Convidados importantes desfilavam de roupa cara, jornalistas ajustavam microfones e câmeras, e os garçons passavam apressados com bandejas cheias. O prédio bonito, todo de vidro e concreto, ocupava exatamente o lugar onde anos atrás ficava a antiga casa dos Figueira, guardando ainda um pouco da tristeza daquele passado apagado. Gabriela entrou no salão de cabeça erguida, sentindo olhares desconfiados, mas com Rodrigo ao lado, respirou fundo e seguiu. Quando Geraldo Almeida os avistou, seu sorriso artificial se desfez quase na mesma hora. Sem perder tempo, fez sinal para que os dois o acompanhassem até uma sala reservada. Lá dentro, tentou agir como se tudo pudesse ser resolvido fácil. Sentou-se atrás de uma mesa larga e, quase sussurrando, propôs dinheiro, viagens e até uma vida nova em outro lugar, só para que Gabriela sumisse do mapa e esquecesse a história, assim como acreditava que tinha acontecido com a mãe dela. Gabriela segurou o anel mantendo a calma e rejeitou a oferta sem pensar duas vezes. Disse diretamente que não queria nada disso, só a verdade, onde a mãe dela estava. Rodrigo, ao lado, ficou atento a cada detalhe, sabendo que aquela era a chance que esperaram tanto. Ali, ficou claro que não havia mais espaço para acordo, só para justiça. Geraldo, confortável na cadeira, soltou uma risada debochada, como se nada do que acontecia ali realmente importasse para ele. Fez piada sobre a dor de Gabriela, falando de um jeito frio que deixava claro o quanto desprezava qualquer sentimento alheio. O que ele não percebeu foi que Rodrigo, atento e com o celular escondido no bolso, já gravava tudo desde o início da conversa. Numa dessas respostas atravessadas, Geraldo acabou soltando, sem perceber, que a mãe de Gabriela estava viva e tinha sido mantida afastada de propósito durante todos aqueles anos, servindo para calar a família dela. Rodrigo sentiu o sangue gelar, entendendo que ali estavam as últimas peças do quebra-cabeça. Foi nesse exato momento que a porta do escritório se abriu. Entrou Zé Carlos, acompanhado de uma senhora de cabelos grisalhos e olhar profundo. Era Dona Helena, mãe de Gabriela, caminhando com passos lentos, mas decididos. Ninguém respirou por alguns segundos, até que Gabriela correu para ela. As duas se abraçaram forte, sem conseguir dizer nada no começo. As lágrimas davam conta de tudo. Rodrigo e Marina, que assistiam à cena, entenderam o tamanho daquela dor, mas também o alívio de ver mãe e filha finalmente juntas, em carne e osso, depois de tantos anos de separação e silêncio forçado. Sabiam que, a partir dali, nenhuma verdade ficaria escondida. Assim que Dona Helena entrou, o clima na sala mudou por completo. O choque estampado no rosto de Geraldo foi impossível de esconder. Ele, acostumado a controlar todas as situações, agora parecia acuado e sem saída diante do aparecimento inesperado da mulher, que todos julgavam ter desaparecido para sempre. Rodrigo, ainda segurando o celular, sentiu a indignação crescer e não conseguiu se segurar. Virou-se para o pai e, com a voz embargada, perguntou como ele tinha coragem de destruir a vida de tanta gente só para tomar um pedaço de terra. Como aquele orgulho todo poderia valer mais que uma família inteira despedaçada.
Geraldo, sentindo a pressão das verdades vindo à tona, tentou se justificar, revelando algo que ninguém ali esperava ouvir. Disse, com uma frieza que assustou até Marina, que aquelas terras escondiam a maior reserva de água potável de toda a Bahia. Coisa de bilhões para os interesses da família para manter o nome Almeida no topo. Mas não parou aí. Num misto de raiva e desespero por ver tudo desmoronando, Geraldo deixou escapar que tinha só adotado Rodrigo, porque perdeu o próprio filho biológico anos antes, como se o adotado fosse só um remendo, um substituto qualquer. O baque foi pesado e todo mundo ali sentiu o impacto, percebendo que aquelas feridas demorariam a cicatrizar. Rodrigo ficou paralisado com as palavras do pai. Aquilo mexeu com ele de um jeito que nem sabia explicar. Tudo o que achava saber sobre si mesmo, a vida inteira moldada como parte dos Almeida, parecia agora uma mentira, construída só para preencher um buraco na família. Ele olhou para Marina, que em silêncio já tinha aberto a pasta marrom que entrou-se consigo. Ela, sempre tão discreta, não ficou quieta dessa vez. Entregou um dossiê com papéis antigos, certidões e recibos, mostrando que Geraldo tinha feito outras adoções meio por fora ao longo dos anos, tudo para servir seus próprios interesses. O escândalo, que já era grande, agora crescia sem controle. No meio desse turbilhão, Carlos deu um passo à frente e ficou lado a lado com Rodrigo. Ele falou baixo, dizendo que provavelmente havia ainda mais coisas escondidas e que ninguém conhecia por inteiro a verdadeira história da família. Foi então que Marina, folheando os papéis do dossiê, revelou um detalhe chocante. De acordo com a papelada, tanto Rodrigo quanto Gabriela tinham o mesmo nome de mãe em documentos antigos. Ou seja, eles eram irmãos, separados quando pequenos por armações de Geraldo e gente ligada a ele, tudo para manipular heranças e manter o controle sobre as terras do sertão. O silêncio tomou conta da sala enquanto todo mundo tentava digerir a nova verdade. No meio daquele silêncio pesado, Gabriela e Rodrigo se olharam de um jeito diferente, como se de repente tudo fizesse sentido. Eles já tinham notado algumas semelhanças ao longo da vida, os olhos castanhos fundos, o jeito de franzir a testa quando estavam nervosos. Mas agora, essas coincidências ganhavam um novo significado. Era como se, num instante, a ligação entre eles tomasse forma concreta, deixando de ser apenas sensação para virar verdade. O anel, que Rodrigo sempre guardou como uma recordação misteriosa da infância, estava na mão de Gabriela. Eles perceberam quase ao mesmo tempo que aquele objeto tinha circulado entre eles, não por acaso, mas porque era de família, carregando a história que os unia, mesmo quando não sabiam disso. Dona Helena, enxugando as lágrimas, se aproximou dos dois e explicou com a voz calma que antes de ser obrigada a entregar Rodrigo aos Almeida, ela deixara aquele anel com ele. No fundo, acreditava que aquilo seria o fio condutor, uma pista que algum tempo depois ajudaria os filhos a se reencontrarem. Enquanto ela falava, do lado de fora as sirenes da polícia cortavam o silêncio da noite em Salvador, sinalizando que as mentiras e as tramóias de Geraldo enfim tinham chegado ao fim. A justiça, depois de tantos anos, parecia finalmente bater à porta. Pouco tempo depois, Salvador virou um burburinho só. Não se falava de outra coisa nas bancas, rádio, televisão e até nas rodas de conversa das padarias. As manchetes estampavam Geraldo Almeida algemado, acusado de fraude, sequestro e falsificação de documentos por tanto tempo. O nome da família, que já foi sinônimo de respeito, agora servia de exemplo dos males que a ambição pode provocar. O grupo Almeida, que antes comandava negócios por toda a Bahia, desmoronou rápido. A justiça determinou que todas aquelas terras disputadas, cheias de história, fossem devolvidas a Dona Helena e seus filhos. Mas Gabriela e Rodrigo, juntos com a mãe reencontrada, não quiseram repetir velhos erros.
Transformaram o local em uma reserva ambiental, cuidando da nascente de água que causou tanta confusão, e ali criaram um centro comunitário para quem realmente precisava de ajuda. Meses depois, a velha oficina do seu José Carlos, renovada com a ajuda da vizinhança, virou o ponto de encontro para novas ideias. Gabriela e Rodrigo, agora irmãos de verdade, trabalharam lado a lado na Associação Esperança Viva, dedicada a apoiar crianças órfãs de Salvador. O anel de família continuou com eles, passando de mão em mão nos momentos marcantes, servindo de lembrança de tudo que viveram. Eles aprenderam com a dor e o perdão que a verdade, por mais difícil, é que faz as famílias se reconstruírem de verdade quando tudo parece perdido.